Estudo do círculo trigonométrico. Para darmos início, temos que estar relacionando lados e ângulos. Nós estudamos até agora a seguinte situação, que o conceito de arco, né, ele está restritivo no intervalo de 0 a 2π. Isso significa o quê? De 0 a 360 graus. A partir de agora, nós vamos colocar valores maiores e menores, né? Vamos passar a ter esse estudo, né? Tanto pode ser maior como pode ser menor, né? Para poder fazer uma generalização dos dois conceitos. Quais conceitos é esse? É do arco trigonométrico e do círculo trigonométrico, ok? Então aqui, ó, temos o seguinte: eu tenho um círculo trigonométrico, é um círculo, né? Aí eu vou colocar círculo ou circunferência. Eu vou colocar o eixo A, o eixo B. Só que os encontros com a circunferência que tem aqui, aqui, aqui e aqui, eu vou denominar algumas letras, que é o ponto A, P, a linha, B'. Só que essa circunferência, na trigonometria, é unitário. Então, o raio dela é 1. Então, eu vou colocar 1, 1, menos 1 e menos 1. Então, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, nessa sequência, ok? Nessa sequência, muito importante que você tem que saber que tem que ser sempre nessa sequência. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Temos o seguinte também, ó, o círculo trigonométrico, o raio, né? Ele é unitário, tá? Ele sempre vai ser unitário. Se o raio é unitário, o comprimento da circunferência, né, 2π, então no lugar do R eu coloco o número 1. Então fica 2π. Isso significa o quê? Que uma volta, né, 360 graus, ou então 2π, ok? Isso significa dizer o quê? Que o comprimento de um arco qualquer no círculo é numericamente igual à sua medida em radianos. Um ponto importante que nós precisamos saber a partir de agora é que nós vamos deixar de utilizar a expressão, né, rad, né, simbolicamente, né? A gente vai deixar de utilizar. Então vamos fazer algumas observações. Primeiro, associando um número, né, a um ponto no círculo. Eu tenho dois sentidos aqui, ó, o sentido anti-horário e o sentido horário. No sentido anti-horário é quando o valor do ângulo for positivo. E no sentido horário é quando ele for negativo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos identificar a origem. Onde é que fica a origem? No círculo trigonométrico, a origem é o ponto A. Tendo em vista isso, eu posso botar o ponto P em qualquer parte da circunferência, né? Da linha da circunferência. Então ele pode estar em qualquer ponto. Então, ó, ele pode até mesmo girar, pode ser em qualquer parte dessa. Uma volta, lembrando que é 360 graus, 360 graus, ou então 2π radiando. Só que a partir de agora a gente não vai colocar mais o radiano, tá bom? Ou o anti-horário, né? Importante, o ponto P é a chamada de imagem de X no círculo trigonométrico. Professor, então como é que isso funciona? Vamos aos exemplos. Ó. Primeiro, eu vou marcar no círculo trigonométrico as imagens dos números inteiros de 1 a 6
E dos ângulos irracionais, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então aqui, ó, no sentido, como esses valores são todos positivos, ele vai no sentido anti-horário. Então fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E os ângulos? 90, 180, 270, 360. Observe que aqui está em π dividido por radiano, né? Que no caso é π dividido por 2. No lugar do π eu substituo por 180. 180 dividido por 2 é igual a quanto? 90 graus. O π é igual a quanto? 180 graus. 3π sobre 2 é igual a quanto? 260 graus. 270 graus. E o 2π é igual a 360 graus, ok? Tendo em vista isso, eu vou poder fazer uma associação, né? Qual é? Os números reais que acabamos de marcar pertencem à primeira volta do círculo. Lembrando que essa primeira volta é quando ele vai de 0, 90, 180, 270, 370. Não, 360. Esse 360, ele equivale a 2π. Uma volta é isso. Então, tudo vai ser estudado em cima disso. Outro ponto importante, se os valores forem negativos, eu vou fazer a mesma coisa, só que descendo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Muito importante dizer também que vai ter os ângulos, ó, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Então, no sentido anti-horário, ele vai ter a mesma ideia, só que vai de menos 2π até 0, certo? Professor, e como é que eu vou marcar o ângulo π, 4π sobre 3, né? E em qual quadrante ele está? Eu vou ter que ter a seguinte ideia. 4π sobre 3 radiando, no lugar do π radiando, eu troco por quem? Por 180. 180 dividido por 3, ó, tchau, dá 60. 4 vezes 60 é igual a quanto? 240. Então, se eu colocar a circunferência no sentido, como é positivo, é no sentido anti-horário, né? Aí eu vou calcular. Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou encontrar? Eu vou fazer assim, ó, 0, 90, 180, 270, 360. Observe que o número é 240. Ele vai estar entre 180 e 270. Professor, como é que eu vou encontrar? É só você pegar aqui e dividir em duas partes. Ó. Uma, duas, mais ou menos na mesma distância. Como isso aqui não é 90, então 90 dividido por 3 é igual a quanto? 30. Então esse ângulo até aqui é 30. Então 180 mais 30, 210. Mais 30, 240. Olha onde é que ele vai parar mais ou menos. Ó. Ele vai parar mais ou menos aqui. Ó. Certo? Lembrando que bem aqui ele vai, é só aumentar 15 graus, vai ser o 225. Esses são os graus correspondentes que a gente vai estudar depois, tá? Vamos a um outro exemplo agora com o número negativo, né? Então, menos π dividido por 4, menos π sobre 4 é a mesma ideia. Eu vou pegar ou trocar o π radiando por quanto? Por 180. 180 dividido por 4 é igual a quanto? 45. 45 menos 1, menos 45. Só que não é negativo, né? Se é negativo, eu vou descer, ó. Desci. Só que vai parar no ângulo qual? O 45 é mais ou menos no meio, né? Mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, ó, é negativo, então é menos 45 graus. Por que que não é 90? Né? Como eu vou descer. Se fosse positivo, ele estaria em cima. Então, ó, eu vou lá e vou fazer, ó, mais ou menos em cima, ok? Que é o menos π sobre 4. Vamos a mais um exemplo. Olha, eu tenho um pentágono regular. Está inscrito no círculo trigonométrico conforme a figura.
Determine os números reais que tem como imagem cada vértice do pentágono. Primeiro, o pentágono, ele diz aqui que ele é regular. Se ele é regular, ele é dividido em quantas partes? 5 partes. Então aqui tem os pontos, ó, foi dividido em 5 partes. Inscrito. Quando eu digo que é inscrito, é porque o poliedro, né, ele está dentro da figura. Então, se ele está dentro da figura, eu vou ter aqui, ó, como a figura mostra. Esse ponto aqui a gente já sabe que é quanto? 90 graus. A gente já sabe. Como é que eu vou encontrar os outros? Primeiro, cada pedacinho, o PB, o BQ, o QR, o RS, o SP, todos eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou ter, ó, o seguinte, ó, cada medidinha dessa daqui, cada arco desse, eles são iguais. Se os arcos são iguais, os seus ângulos internos também serão iguais. Então aqui eu posso fazer assim, ó, né? Então esse ângulozinho aqui vai ser quanto? Como uma volta toda é 360, então é 360 dividido por 5. Por que 5? Porque ele foi dividido em 5 partes. Então, no caso aqui, esse pedaço aqui é 2π sobre 5. Como tudo isso daqui não é 90, né? Ó, tudo daqui até aqui em cima não é 90, se eu tirar essa parte, eu tenho só esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar com o verdezinho aqui, ó. Eu vou ter só esse pedacinho aqui, ó. Se eu fizer o quê? Se eu pegar o maior, que é 90, ó, e diminuir desse pedacinho de dentro. Então fica π sobre 2 menos 2π sobre 5 vai ser igual a quanto? Π sobre 10. Ou então, né, eu posso passar para radiando, que vai ser 18 graus. Né, esse pedacinho aqui, certo? Só que vamos trabalhar todo em radiando. Professor, e como é que eu vou encontrar o ponto Q? Se você observar aqui, ó, esse ângulo também é 2π sobre 5. Se ele é 2π sobre 5, o que é que eu posso fazer? É só pegar o 90, que é π sobre 2, e somar com ele. Então é isso que a gente vai fazer, ó, que vai dar 9π sobre 10. Da mesma forma, a gente conta o R, né? Somando com 2π sobre 5, que vai dar 13π sobre 10. Da mesma forma que a gente conta o S. É só somar com 2π sobre 5. Por quê? Porque os ângulos internos de todos eles, ó, vai ser iguais a quanto? Ó? A 2π sobre 5. Aí então, é só você somar. Professor, e para encontrar esse aqui a gente já encontrou, foi no primeiro, tá bom? Uma observação. Qual a observação? Né? Os pontos A, B, A' e B', na figura divide o arco trigonométrico em 4 partes, não é isso? Só que agora a gente tem que lembrar que cada parte é de 90 graus ou π sobre 2. Muito importante isso. E esse sentido aqui, ó, é o sentido que o mais é o sentido anti-horário, quando ele estiver positivo. Então, ó, aqui eu tenho um ponto, aí aqui eu vou ter π sobre 2, π, 3π sobre 2. Observe que aqui eu posso colocar, ó, trocar por 90, 180, 270, 360 ou então 2π, certo? Podemos até traçar as cordas do ponto A até o ponto B, do ponto B até o A', do A' até o B' e do B' até o A. Eu dividi aqui em 4 partes, né? Botei pontos. Professor, eu posso dividir em 6 partes? Do mesmo jeito, ó, dividir em 6 partes. Vou fazer a mesma ideia, ó, botar os ângulos, ó. Professor, observe aqui, ó, que cada ângulo desse ele foi aumentando de quanto em quanto? Em π sobre 3. O que é π sobre 3? Não é 60 graus? Então aqui, ó, esse ângulo aqui é 60 graus. Esse ângulo aqui também é 60 graus.
Esse ângulo aqui é 60 graus. Esse ângulo aqui, ó, também é 60 graus. Esse ângulo aqui também é 60 graus. E esse outro ângulo aqui também é 60 graus. Eu só vou aumentando. Só que eu vou aumentando aqui, os exemplos que eu coloquei, eu deixei em radiano, certo? Professor, aí se fosse em ângulo, seria 60, 120, 180, 240, 300 e 360, ok? Vamos para frente, né? Observe, ó, mesma ideia, ó, certo? Por quê? Porque são hexágonos e é formado de triângulos isósceles dentro, né? Professor, e esse outro aqui, ó, os pontos, os 8 pontos assinalados na figura, né? Divide em 8 partes, cada um com 45 graus. Como é que a gente vai fazer? Mesma ideia, ó, π sobre 4, π sobre 2, eu vou aumentando de 40 em 45 graus. Só que aqui eu coloquei só em formato de π. Professor, e se eu quisesse em ângulo? É só fazer a mesma coisa. Não estou aumentando de 40 em 45, aí fica 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360 ou 2π, certo? Para frente. Mais um exemplo. Ó, e se for no sentido anti-horário? O sentido anti-horário é do mesmo jeito. Ó, vai aumentando de menos 60 por menos 60. Cada um deles, certo? Vai aumentando de menos 60 para menos 60. Ó, menos 60, menos 120, menos 180, menos 240, menos 300, aí vai para o zero, né? Aqui é um 4, tá? É 4π dividido por 3, tá? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 4π dividido por 3. Fica 4 vezes 180 dividido por 3 aqui. Eu acabei me equivocando aqui. Aí, ó. Tchatum, cancela. Fica 18 dividido por 3 é 6. Então fica 60. 4 vezes 60 é 240, certo? Pois é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.